Pronto, o meu nome é Nuno Silva, eu sou jurista de formação e sou dirigente do SOS Racismo, portanto é uma associação antirracista em Portugal, e é a associação responsável pela MICAR, que foi para onde vocês enviaram um e-mail. Portanto, o SOS Racismo dinamiza várias atividades em várias áreas, e desde 2014 que criou esta Mostra Internacional de Cinema Antirracista. Portanto, esta mostra decorre no Porto, normalmente no mês de outubro, setembro, conforme o ano. E, portanto, o propósito é esse, não é um festival, portanto, não há nada a concurso, o objetivo é mostrar filmes que trabalhem estas temáticas e depois temos várias coisas a acontecer à volta dos filmes, como debates, trabalhos em escolas, publicações, enfim, temos sempre várias coisas a acontecer à volta da MICAR. Portanto, na qualidade de dirigente do SOS e também de elemento integrante da equipa de produção da MICAR que vos responde. Em relação à questão que colocam, bom, como qualquer forma de comunicação, o cinema, enfim, a televisão são instrumentos que podem promover duas coisas, ou comportamentos positivos ou comportamentos negativos. Portanto, podem ser instrumentos para a diversidade, para promover a diversidade, para promover a igualdade, mas como qualquer coisa na vida também podem ser instrumentos para promover o racismo, a violência. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nem o cinema, nem a televisão, nem a rádio são más por natureza, não é? São veículos de comunicação que depois são utilizados pelas pessoas para as mais variadas formas. Segundo ponto, eu acho, e o SOS tem defendido sempre isso, nesta área do cinema, da arte, do teatro, eu acho que nós temos que distinguir aquilo que é a intervenção do Estado do que é a liberdade de expressão das pessoas. Sobre a liberdade de expressão das pessoas, eu acho que toda a gente deve poder contar as histórias que quiser, da forma que quiser e como quiser, dentro dos limites da lei, obviamente. Se eu utilizar o cinema e a televisão para agredir, pronto, a lei estará aí para ser aplicada e, portanto, deve ser utilizada. Em Portugal, por exemplo, estão proibidas organizações de cariz fascista ou racista, e, portanto, se estas organizações utilizarem estes mecanismos para difundir uma imagem ou uma mensagem racista ou fascista, pois serão punidas por lei. Mas eu diria que, no limite da lei, eu acho que todas as pessoas podem contar as histórias que entenderem. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que as pessoas devem ter mesmo liberdade para decidir, primeiro, que histórias é que vão contar, e segundo, quem é que vão utilizar para essas histórias. Por isso, muitas vezes, quando me perguntam se eu fosse realizador de um filme e quisesse fazer um filme sobre comunidades africanas, utilizasse atores brancos, eu acho que o poderia fazer, porque era eu que estava a contar essa história. É evidente que depois o público que vê a minha história pode acusar-me de eu estar a contar uma história que não faz sentido. E dizer, bom, mas se estás a contar uma história sobre personagens negros, por que razão é que estás a utilizar atores ou atrizes brancas? Não faz sentido. E eu teria que responder a essas críticas e viver com elas. Agora, eu acho que as pessoas devem ter liberdade para poderem contar as histórias com quem quiserem. A terceira nota que eu vos queria deixar ficar. O problema não está tanto sobre as histórias que estão contadas, acho eu. O problema está no acesso à possibilidade de contar histórias. Porquê é que nós temos, na esmagadora maioria das vezes, brancos a contar histórias? Porquê é que não aparecem negros a contar histórias? Se calhar vou buscar o exemplo brasileiro para vocês perceberem, porque há uma característica no Brasil muito interessante e que permite perceber isto. O Brasil, ao contrário de Portugal, recolhe dados étnico-raciais. Ou seja, o Brasil, desde há uns anos, esta parte, consegue saber quantos brancos existem no Brasil, aproximadamente, claro que são sempre números aproximados, mas consegue saber quantos brancos existem no Brasil e quantos não brancos, negros, pardos, indígenas, enfim, consegue saber essas categorias através de um inquérito parecido com o que nós temos em Portugal, o censo, não se chama assim, tem outro nome, mas é o mesmo género, portanto é um inquérito que é distribuído pelas pessoas, é de resposta voluntária, anónima, mas as pessoas podem se auto-identificar nesse inquérito. Com esses números, o Estado brasileiro consegue perceber a dimensão da população e consegue perceber quantos negros existem, quantos brancos existem.
Em 2015, aquilo que no Brasil se chama Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que o nosso censo português, tem este nome no Brasil, fez um inquérito e no final a conclusão era esta: 45% das pessoas no Brasil classificavam como brancas e as restantes 54,8%, identificavam-se noutras categorias. Portanto, ou seja, a maior parte da população brasileira afirmava-se como não branca. Portanto, aqui dividia-se entre parda, negra, amarela ou indígena. No Brasil, a esmagadora maioria das pessoas, mais de metade, 54%, não são brancas, não se classificam como brancas. Em 2016, foi feito um estudo no Brasil chamado Estudo Informe Diversidade de Género e Raça nos Lançamentos Brasileiros. Este estudo foi promovido pela Agência Nacional de Cinema no Brasil. E o que é que se queria perceber? Queria-se perceber exatamente nos filmes que foram lançados no Brasil em 2016, qual era a composição cromática das pessoas que fizeram os filmes. Em 2016 o Brasil realizou cerca de 142 longas-metragens, portanto 142 filmes, e nestes filmes concluiu-se que 75% dos mesmos eram realizados por homens brancos. Ou seja, enquanto que a população brasileira maioritariamente é não branca, não obstante, nos filmes, 75% dos filmes eram feitos por homens e por homens brancos. Cerca de 20% eram feitas por mulheres brancas, 2,1% por homens negros. Ou seja, há uma desproporção muito grande no Brasil relativamente à população e àquela parte da população que tem condições para poder contar histórias. O que é que no Brasil se percebeu? Percebeu que neste setor, no cinema, de facto havia uma camada muito relevante da população que não está, por alguma razão, não está a conseguir contar as suas histórias. E aqui sim é que eu acho que o Estado deve intervir. Eu acho que o Estado deve permitir que toda a gente conte histórias, mas quando se apercebe que há uma discrepância muito grande, o Estado tem que ter políticas públicas que promovam a possibilidade, neste caso, de negros e mulheres poderem também contar as suas histórias. E foi precisamente para isto que estes estudos serviram. A combinação destes dois estudos permitiu ao Estado brasileiro, pré-Bolsonaro, em aplicar políticas públicas de incentivo a que negros e negras pudessem realizar os seus filmes. O estudo, a certa altura, diz-nos que, por exemplo, quando um realizador de um filme é negro, a possibilidade de o argumentista, ou seja, a pessoa que escreve o argumento, que escreve a história, também ser negro, aumenta em 43%. E a possibilidade de existir mais um ator ou atriz negra aumenta em 65%. Ou seja, o grande problema em contar histórias não está naquilo que nós contamos, está no acesso a contar histórias. Porque para eu realizar um filme eu tenho que reunir, primeiro tenho que ter, enfim, alguma formação para poder fazer cinema. E de facto verificou-se a dada altura no Brasil que as pessoas não estavam a conseguir chegar à escola e não estavam a conseguir chegar à universidade por questões raciais, e por isso é que o Brasil introduziu as cotas de acesso ao ensino superior em função da cor da pele também. Mas percebeu-se também que as pessoas, além de não conseguirem ter formação para poder contar essas histórias, também não tinham o mesmo acesso a financiamento para poderem contar as histórias. E o que o governo brasileiro na altura fez, eu creio que aqui já com a Dilma, foi criar linhas de financiamento para filmes cujos realizadores fossem ou mulheres ou homens e mulheres negras. E com isto, basicamente, por isso é que eu dizia no início que eu acho que temos que distinguir entre o que é a oferta pública e a oferta privada. Eu acho que na oferta privada não deve haver intervenção, cada pessoa deverá ter, enfim, poder contar as histórias como quiser contar. Por exemplo, eu acho, aqui há uns anos, vi um filme muito interessante sobre Jesus Cristo, e em que o ator que tinha sido escolhido para encenar Jesus Cristo era um ator negro. E havia uma intenção clara. É evidente que houve muita crítica de um setor mais conservador e católico da sociedade, porque a figura de Cristo tem sido descrita como sendo branca, mas havia uma clara intenção daquele realizador. Ele queria contar aquela história com um ator negro a fazer de Cristo porque queria passar essa mensagem. E eu acho que deve ser permitida essa liberdade às pessoas. Quando estamos a falar de serviço público, financiamento público ou televisão pública, eu acho que as obrigações são diferentes. Para além da liberdade de expressão,
o que eu acho que o Estado deve promover na televisão e no cinema é a diversidade. E por isso é que deve financiar e promover projetos que promovam, por sua vez, essa diversidade, essa escolha de atores com vários tons de pele, essa escolha de homens e mulheres numa proporção diversificada, e isso faz-se de várias formas, ou através dos meios próprios. O Estado normalmente é detentor de canais de televisão, aqui em Portugal é detentor de 2 canais de televisão, portanto esses canais têm de passar filmes feitos por toda a gente e contar histórias sobre toda a gente. E depois nas políticas de financiamento, o Estado deve promover políticas de discriminação positiva, financiando quem se dedica a promover a diversidade. Então, você acha que em Portugal vocês já alcançaram essa oportunidade igual para tanto homens e mulheres e negros e brancos? Não. Em Portugal nós estamos a anos-luz, eu acho, ponto 1, eu acho que em lado nenhum deste mundo se conseguiu igualdade entre homens e mulheres, e muito menos igualdade entre brancos e não brancos. Não há nenhum canto neste mundo em que essa igualdade se verifique. Agora, há países que promovem políticas distintas e uma relação distinta com estas questões. No que diz respeito à questão racial, estamos a anos-luz. O Brasil, nesse aspecto, é um exemplo positivo, mas o exemplo positivo do Brasil, obviamente, que do meu ponto de vista regrediu nos últimos anos, mas regrediu por uma escolha democrática dos brasileiros. Mas, de qualquer forma, o Brasil fez uma coisa que eu acho que é por aí que se deve começar. Ou seja, eu para saber se há discriminação ou não, se negros e ciganos e ciganas têm o mesmo acesso que brancas a determinados serviços, nomeadamente à cultura, eu tenho que saber quem é que está cá em Portugal e quais são as condições das pessoas. E, portanto, eu preciso estudar, não é? Eu preciso olhar para a sociedade, recolher elementos, estudar e depois concluir. Eu até posso concluir que não há racismo, mas para isso eu tenho que ter dados, tenho que saber se os ciganos e as ciganas, os negros e as negras têm a mesma oportunidade de acesso à escola, a mesma oportunidade de acesso a bens e serviços. Tenho que saber isso. Eu neste momento não sei, e não sei porque em Portugal não há recolha deste tipo de dados. Portanto, eu acho que em Portugal nessa matéria falhamos no primeiro objetivo, que é analisar. Não temos dados. Os poucos dados que nós temos. Em Portugal é possível tratar pelo menos a questão da nacionalidade. E no âmbito da nacionalidade há vários estudos sobre os denominados PALOPs, ou seja, nós com esses poucos estudos que são feitos em Portugal, nós já percebemos que há uma dimensão radicalmente discriminatória no que diz respeito a pessoas, homens e mulheres, oriundos dos PALOPs. Normalmente a taxa de sucesso nas escolas é muito mais baixa, a taxa de empregabilidade é muito mais baixa, e portanto há de facto aqui um grau de discriminação que provavelmente tem a ver com a nacionalidade, mas também terá a ver com a cor de pele. Neste momento, está em discussão pública, o Governo apresentou um plano de combate ao racismo, que estará em discussão pública, salvo erro, até o dia 10 de maio, e é um plano para vários anos, que prevê a aplicação de várias medidas para combater o racismo e a discriminação em Portugal. Uma delas é precisamente a criação de cotas, mas de cotas de acesso à escola, ao ensino e às faculdades, mas que não vão ter, ao contrário do Brasil, não serão cotas étnico-raciais, serão cotas para pessoas que habitam em determinados territórios, que são normalmente territórios que estão identificados como territórios de exclusão, tipo territórios de pobreza. E, portanto, isso será uma medida que, se for levada, poderá ser interessante para combater. Já vos chegaram a micar relatos de atores e de atrizes que não conseguiram um ou outro papel por serem como são? A micar se calhar não, mas ao SOS sim, já nos chegaram vários relatos. Não diria que seja significativo, ou pelo menos eu não tenho conhecimento de muitos casos, tenho conhecimento de casos pontuais de pessoas que não conseguem determinados papéis pela sua condição. E isso é um problema, e tem a ver com aquilo que vos disse anteriormente, ou seja, a partir do momento em que o acesso ao cinema, e o cinema é uma arte que requer não só bastante formação, mas sobretudo muito dinheiro. Portanto, só há 2 hipóteses para fazer cinema em Portugal: ou eu tenho muito dinheiro, ou tenho um financiamento do Estado. O ter muito dinheiro normalmente
o dinheiro não está disponível nas comunidades mais discriminadas. Portanto, por isso é que nós temos muito poucos. Eu só conheço, aliás, só me estou a lembrar de uma cineasta cigana, estou-me a lembrar da Leonor Teles, mas em condições específicas. A Leonor é cigana, conseguiu já realizar filmes e conseguiu vencer o prémio de Berlim. Foi uma premiada em Berlim, salvo erro, em 2016, 17, por aí. Com uma curta-metragem precisamente também sobre a questão da discriminação de ciganos, e que nós passamos na MICAR. Mas a Leonor, infelizmente, é uma exceção. Não há ciganos e ciganas a fazerem cinema em Portugal. Também não há muitos negros e negras a fazerem cinema em Portugal. E eu creio que e também, como não há muitos realizadores, também não há muita gente a escrever sobre isso, e também não há muitos atores e atrizes negras e negros. Portanto, esta questão depois vem em cascata, ou seja, se nós temos comunidades que estão afastadas do ensino, portanto, não conseguem aprender para poder fazer cinema, são comunidades que também não têm os melhores empregos, recebem baixos salários, como é evidente, vão estar menos presentes neste setor, e portanto vão ter mais problemas do que um branco homem de poder ter o papel e ser solicitado para filmes e para outras questões. Agora, em termos de denúncias concretas, de facto não nos têm chegado em número que eu possa considerar significativo. Portanto, estaria a mentir se vos dissesse que todos os dias recebemos denúncias desse género. Não recebemos. Mas isso não quer dizer que elas não ocorram, porque uma das coisas que nós verificamos do dia a dia é que, de facto, o número de casos de racismo ou discriminação denunciados em Portugal corresponde a uma pequena parte daqueles que efetivamente acontecem. Relativamente às motivações, quais foram as motivações para iniciar o projeto MICAR? Boa pergunta. Foram muitas. Bom, o SOS fez 30 anos o ano passado. Portanto, a associação já existe há 30 anos. Nós sempre tivemos, desde o início, vontade de intervir em várias áreas. Agora, como associação de ativistas, nós estamos sempre limitados aos nossos recursos, ou seja, todos nós trabalhamos, temos a nossa vida, fazemos isto um pouco no final do dia, ao fim de semana, enfim, quando vamos tendo tempo. E, portanto, há várias ideias que nunca saíram do papel. O cinema foi uma delas. Nós durante muitos anos queríamos fazer coisas com o cinema, porque é uma linguagem importante, é uma linguagem que move muita gente e comove muita gente, mas não conseguíamos ter espaço. A dada altura nós conseguimos ter no Porto, houve uma altura em que tínhamos duas sedes, portanto tínhamos uma sede em Lisboa e outra no Porto. E conseguimos no Porto, de vez em quando, ter uns ciclos de cinema pequeninos. Escolhíamos aí 3 ou 4 filmes, passávamos na sede e pronto, e à volta dos filmes fazíamos uns pequenos debates. Em 2014 ocorreram várias coisas interessantes. Nós tínhamos um projeto no Porto, que já não existe. Era um projeto de intervenção no bairro da Sé, que chamava-se Catapulta. Era um projeto que basicamente trabalhava com alunos e alunas miudinhos, portanto crianças daquele bairro, organizando várias atividades no pós-escola. Portanto, era uma espécie de ATL, embora com maior dinâmica. E uma das atividades que nós organizamos esse ano, em 2014, foi um torneio de futebol que nós chamamos antirracista. Basicamente era um torneio de futebol com regras diferentes, em que podiam jogar meninos e meninas, em que basicamente as faltas eram decididas por consenso, ou seja, não havia árbitro, os miúdos tinham que discutir entre eles se era falta, se não era. Bom, porque é que eu estou a contar isto? Porque este torneio de futebol chamou a atenção a uma organização que trabalha com a UEFA no combate ao racismo. E, portanto, por causa deste torneio, nós fomos contactados por essa organização, chama-se Fair Network, que nos veio dizer que nos podia ajudar se nós tivéssemos alguma ideia para uma atividade, não, para além do futebol. A única condição que nos colocaram foi, portanto, eles ajudavam-nos financeiramente nessa primeira edição, desde que nós passássemos filmes que falassem sobre racismo no futebol. E pronto, e nós aceitamos, concorremos ao financiamento e ganhamos o financiamento. Não deu para pagar a primeira edição da MICAR, mas deu para pagar uma parte, e correu espetacularmente bem. Portanto, correu tão bem que nós, a partir dali, com ou sem dinheiro, muitas vezes sem dinheiro,
Temos aguentado a micar até hoje. Também tivemos, obviamente, o apoio da Câmara Municipal do Porto, que nos cedeu o Teatro Rivoli. De outra forma nós não tínhamos hipóteses, não conseguimos ter dinheiro para pagar o espaço. E a partir daí nós tentamos que a Micar cumpra vários objetivos. Portanto, o primeiro é passar cinema que não passa em mais lado nenhum. Portanto, é muito raro nós termos um blockbuster na Micar. O nosso objetivo é que a Micar tenha filmes de pessoas que não conseguem passar os seus filmes no outro lado. E obviamente filmes que tenham a temática do racismo e da discriminação. Portanto, a ideia foi essa, foi utilizar o cinema como forma de discutir e obrigar as pessoas a discutir o racismo, e também como via para que pessoas que não conseguem exibir os seus filmes no outro lado tenham aqui um canal para promover os seus filmes. Duas coisas. Relativa aos organizadores do MICAR, a maioria dos organizadores são pessoas brancas ou pessoas de outras etnias? O SOS é uma associação, isto é uma questão também mais funda, vocês estão a fazer perguntas difíceis, o que é bom. O SOS é uma associação antirracista, não é uma associação representativa de sujeitos ou pessoas racializadas, ou seja, nós não somos uma associação negra, entre aspas, nem uma associação cigana, entre aspas. Somos uma associação de pessoas que só sabe conviver com a democracia se ela permitir a igualdade a toda a gente. E somos uma associação, sobretudo, composta por pessoas privilegiadas, como eu, que sou homem e branco. Portanto, e eu entendo este meu privilégio como uma obrigação de intervir na sociedade. Portanto, eu não consigo perceber que tenho um privilégio, que consigo aceder a coisas que outras pessoas não conseguem, e não fazer nada quanto a isso. E, portanto, o SOS Racismo é uma associação de pessoas que não convivem bem com uma sociedade assim. Ora, eu estou numa posição que me permite também ser ativista antirracista. Eu não tenho tantos problemas como outras pessoas têm em ser um ativista antirracista, lá está, porque sou branco e homem e, portanto, tenho esse privilégio. Dito isto, obviamente que isto também depois se reflete em toda a organização do SOS, sobretudo aqui no Porto. E, efetivamente, a organização do SOS no Porto é composta maioritariamente por pessoas brancas, por acaso maioritariamente por mulheres, não são mais homens, acho que são menos homens do que mulheres, portanto, maioritariamente são mulheres, mas maioritariamente brancos e brancas. Relativamente às novas gerações, acha que elas estão mais predispostas a falar sobre este tipo de assuntos, quer do racismo, assédios sexuais, entre outros, e a debater sobre eles, ou acha que ainda estão um pouco envoltos naqueles contornos que nós queremos apagar da nossa memória que existiram e fazer com que sejam completamente diferentes? Eu só, como comparador, só tenho a minha geração, embora eu tenho 44 anos, espero que não me considerem muito velho, mas só tenho a minha geração como forma de comparação. E se calhar a geração dos meus pais, mas são momentos diferentes. Portanto, eu já nasci em liberdade, já nasci depois do 25 de Abril, e portanto aí se estivéssemos a falar dessa comparação antes de 25 de Abril, depois de 25 de Abril, obviamente que a realidade era totalmente diferente. Mas comparando com aquilo que eu fui vivendo até chegar aos 44 e o que vejo agora, eu devo-vos dizer que fiquei muito surpreendido positivamente com junho do ano passado, quando foi feita a manifestação em Lisboa e no Porto, a propósito dos eventos nos Estados Unidos, mas também na sequência do assassinato do Bruno Candé. Eu fiquei surpreendido não com a manifestação em Lisboa, porque normalmente em Lisboa, enfim, por dinâmicas diferentes, mas as manifestações e as intervenções públicas em Lisboa têm muito mais gente. Mas fiquei surpreendido com a do Porto. Nós, durante muitos anos aqui no Porto, tentamos estabelecer dinâmicas, quer com outras associações e coletivos, quer em termos de ocupação de espaço público. Portanto, nós várias vezes organizamos manifestações, debates, e tirando a Micar, que é de facto uma exceção, estas coisas são pouco concorridas. E no ano passado, eu agora estou aqui confundido, não sei se foi em junho ou julho, acho que foi em junho, mas não me recordo, foi uma manifestação na sequência do assassinato de George Floyd e de tudo o que estava a passar na altura nos Estados Unidos e
na sequência do assassinato do Bruno Candé em Lisboa, foram organizadas essas manifestações e, de facto, a adesão no Porto foi incrível. Estava muita gente na rua, mas, sobretudo, estava muita gente nova, e grupos de pessoas racializadas, ou seja, era possível ver imensos negras e negras nas ruas do Porto nessa manifestação, e muita gente nova, e coisa que se repetiu nestas 2 semanas, sobretudo no 25 de Abril. Eu já não via tanta gente nova no 25 de Abril há muitos anos. Portanto, nesse tipo de intervenção, de aparecimento e de disputa de locais públicos, de facto eu vejo as pessoas a participar mais. Eu não gosto de avaliar esta situação a olhar para as redes sociais, porque eu tenho muitas dúvidas relativamente àquilo que se faz nas redes sociais. E, portanto, gosto mais de avaliar isso, de avaliar a participação democrática e cívica das pessoas nas coisas do dia-a-dia. Agora, o meu barómetro também pode ser outro, e no outro barómetro eu fico desiludido. Quer dizer, nós, nas últimas eleições legislativas, o povo português elegeu um deputado de um partido de extrema-direita com um discurso violentíssimo, racista e xenófobo. E, portanto, se o meu barómetro for esse, de participação no ato eleitoral, eu tenho que estar preocupado, como é evidente, porque, de facto, houve um número considerável de pessoas, e, portanto, e aí têm que estar incluídos novos, velhos, não sei quem é que votou nesse partido, mas isso deixa-me muito preocupado. Mas, ou seja, são sinais contraditórios, não é? Por um lado, há sinais positivos, por outro lado, há sinais negativos, mas enfim, o caminho vai-se fazendo caminhando. No início referiu que, tal como todas as outras áreas, o cinema também pode ter repercussões boas e más. Acha que há certos comportamentos que se podem agora não me sai a palavra. Enraizar? Exatamente, obrigada. Mais um pouco, relativamente aos comportamentos racistas, como é óbvio, mais um pouco devido aos relatos que existem no cinema? Claro, acho que sim. Vamos ver, o cinema, como qualquer tipo de linguagem, o cinema, a televisão, a música, a literatura, disputam um discurso, não é? E a certa altura, se as pessoas acreditarem nesse discurso e nessa mensagem, essa mensagem passa a ser hegemónica, as pessoas passam a acreditar naquela verdade. Há um filme muito interessante, nós passamos na Micar, que se chama I'm Not Your Negro, que é basicamente uma história de James Baldwin, um ativista americano, negro, sobretudo com uma atividade, ele era também escritor, com uma atividade muito intensa nos anos 60, a atividade enquanto ativista na luta pelos direitos civis dos negros e dos afrodescendentes nos Estados Unidos. E a certa altura, nesse documentário, portanto, o filme chama-se I'm Not Your Negro, e ele diz qualquer coisa como isto. Quando era miúdo, portanto, estamos a falar de uma pessoa negra, mas que quando era miúdo não tinha propriamente consciência da negritude, portanto, as crianças não têm propriamente consciência disso. E ele divertia-se imenso nos Estados Unidos a ver filmes sobre cowboys, porque eram imensos aqueles filmes, havia catrafadas de filmes sobre cowboys. E ele adorava aquilo e via aquilo com bastante alegria e, claro, obviamente tomava sempre parte dos bons, que na narrativa dos Estados Unidos nos anos 40 e 50 era a dos cowboys e não a dos índios. E há uma parte interessante nesse documentário que é quando ele revela o momento em que percebeu que ele não era igual aos cowboys. Em que percebeu que os cowboys eram todos brancos, mas ele não era. Era negro. E a desilusão que teve por perceber que, quando se tentou olhar e ver nas histórias que estavam a ser contadas, os negros só apareciam como ladrões. Eu acho que esta mensagem que ele nos deixa ficar é uma mensagem muito poderosa. Ou seja, se o Estado, e com isto não estou a defender que as pessoas devam ser obrigadas a contar outras histórias. O que eu estou a defender, voltando ao início da nossa conversa, é que o Estado não pode permitir isto. Portanto, tem que garantir diversidade no acesso aos meios para contar histórias. Porque se garantir essa diversidade, nós teríamos ali quem contasse histórias de cowboys, mas também teríamos quem contasse as histórias dos índios e, sobretudo, quem contasse as histórias dos negros escravizados nos Estados Unidos. Isso não aconteceu durante várias décadas. E, portanto, a história sobre a escravatura nos Estados Unidos e o abuso dos direitos civis dos negros foi escondida. Sendo escondida, a maior parte das pessoas é um percurso natural, tende a achar que o cinema reflete realidade e, portanto,
Os negros, como não aparecem nos filmes, é porque são poucos, não há muitos. E quando aparecem como negro, como ladrões, como criminosos nos filmes, repetidamente, é porque se calhar há algum fundo de verdade nisto. E este é que é o problema do cinema. Não é aliás, é por isso, é por esta eficácia do cinema, que todos os regimes totalitários, à esquerda e à direita, quer o regime nazi alemão, quer o regime stalinista da União Soviética, tiveram no cinema armas muito importantes para passar o seu discurso. A Leni Riefenstahl foi uma das melhores cineastas de sempre da Alemanha, mas foi uma cineasta contratada especificamente com o objetivo de fazer passar a mensagem do partido nazi. De uma forma muito eficaz, porque de facto a senhora tinha uma habilidade para captar imagens e para planos e para cortes, enfim, para tudo o que era a linguagem do cinema, e isso foi muito bem visto pelo regime nazi e foi aproveitado. A mesma coisa também por Stalin e as pessoas que na altura trabalhavam para ele. Portanto, o cinema é uma linguagem fortíssima no que diz respeito ao enraizamento de determinadas ideias e determinados comportamentos. E para encerrar, qual você acha que é o nosso lugar, como pessoas brancas, na luta antirracista na cultura? Eu acho que é um lugar determinante, por aquilo que eu já vos disse há bocadinho. Porque a partir do momento em que vou-me repetir um bocadinho, a partir do momento em que eu tive consciência do meu privilégio, e é muito fácil ter essa consciência, quer dizer, eu nunca fiquei à porta de uma discoteca por ser branco. Nunca ninguém, reparem em pormenores, nunca um polícia me tratou por tu. Nunca. E eu tenho vários amigos e amigas negras que são constantemente tratados por tu pela polícia. Só esta diferença, porque em Portugal o tratamento por tu é um tratamento de maior proximidade, ou então é um tratamento que em determinados contextos implica que alguém tenha um ascendente sobre a outra pessoa. E sobretudo isso é notório quando há um agente da polícia que trata pessoas por tu. Eu nunca fui tratado por tu por um polícia. Fui sempre tratado por você. Enfim, há uma série de... Se andar na Baixa do Porto, em nenhum sítio eu encontro um letreiro ou um artigo qualquer a dizer que eu não sou bem-vindo. Mas se eu olhar com atenção, em muitos sítios nós vemos sapos de porcelana. Os sapos de porcelana, não sei se vocês sabiam, mas se não sabiam, vejam o filme da Leonor Teles que eu vos falei há bocado, porque é sobre isso que ela trata. Uma das formas de afastar ciganos é colocar um sapo de porcelana à entrada das lojas. Por uma questão... Por uma questão que tem a ver com uma tradição, enfim, o sapo é visto pelas comunidades ciganas como um elemento de azar, de má olhada, etc, etc. E aquilo é a mesma coisa do que ter um papel a dizer cigano não é bem-vindo. Nunca me aconteceu nada disso a mim. Portanto, a partir do momento em que eu tomei consciência disso, eu não consigo viver comigo, não consigo estar bem comigo se não fizer nada para que outras pessoas tenham exatamente as mesmas oportunidades que eu tive. E portanto, eu acho que para mim, eu não estou a dizer que toda a gente deve fazer isto, porque cada pessoa vive a vida conforme achar melhor. Nesse aspecto eu não condeno as pessoas por não serem ativistas. Cada um fará o que entender, até porque ser ativista também custa um bocadinho. E depois tem problemas também a níveis familiares e disponibilidade de tempo para estar com os filhos e com as pessoas que nos são mais próximas. Para além dos riscos pessoais que às vezes também acarreta. Mas para mim é uma condição muito relevante por isso. Por outro lado, eu tenho a certeza absoluta que algumas das coisas que o SOS tem conseguido também tem conseguido porque muitas vezes aparecem pessoas brancas. É triste ter que reconhecer isto, mas também é verdade, ou seja, e aqui eu acho que também compete aos ativistas do SOS, sobretudo aos ativistas brancos, usarem desse bocado de racismo ao contrário, é utilizar desses comportamentos racistas em proveito próprio. Portanto, ou seja, quer porque não me sinto bem que pessoas não tenham as mesmas condições que eu, quer também para usar ou abusar deste meu privilégio, estes são, vá lá, os dois motivos pelos quais eu acho que eu tenho que ser antirracista, eu tenho que ter uma... ou seja, utilizando uma frase célebre, eu não posso dizer só que não sou racista. Eu tenho que ser antirracista. Há uma diferença muito grande nestes dois statements, nestas duas afirmações.
Não basta dizer que não somos racistas, eu acho que nós temos que dizer que somos antirracistas. E pronto, é basicamente por esses motivos que eu acho que pessoas brancas devem participar no movimento antirracista. Se não o fizerem, não as vou condenar por isso, mas é claro que gostava que houvesse mais pessoas no movimento.